finalzinho de uma conexão, mas se por acaso a minha voz parar ou trancar alguma coisa, aí vocês me Não, avisem daí, por mas favor. por enquanto tá bem de boa. Tá, beleza. Entrei em 2016 no curso, entrei na licenciatura, né? Então eu fugi da licenciatura pro bacharel e acabei indo para a área da ciência política. Eu acho que eu fiquei na licenciatura até metade de 2018, alguma coisa assim. E aí, enfim, meio desiludido com a questão da docência e tava num grupo de pesquisa que eu achava que eu não tava me identificando mais. Aí foi bem na época que eu conheci alguns professores e alguns estudantes que eram bolsistas do Núcleo de Pesquisa sobre a América Latina, que é o NUPESAL, que é um núcleo de pesquisa ligado ali ao Departamento de Política, de Ciência Política. E daí comecei a me aproximar mais dessa área, assim, eu acabei virando bolsista ali do núcleo na metade de 2018, por aí. E daí agora estou acá tentando acabar esse curso maravilhoso, né? Que não consigo, né? Mas estamos na luta, né, gente? Mas é essa mais ou menos assim a situação. Eu nunca imaginei que eu iria para a área da ciência política, assim, na verdade, às vezes até eu fico pensando por que que eu vim para cá. Mas isso é uma parte da conversa que a gente pode ter também. Eu fiz um projeto no último semestre, no final de 2009, que no fim eu não vou executar, eu vou acabar não fazendo ele mais para o meu TCC, mas que eu acho que para fins de falar sobre a construção de um TCC em ciência política, ele pode ser interessante, sabe? Porque trabalha bem com o objeto, assim que seria. Então pensei em falar um pouco sobre como é que foi a construção do projeto, né? Por que que eu não vou mais fazer ele? E o que que eu tô pensando em fazer agora? Não sei se algum de vocês tem alguma consideração aí, quer falar mais alguma coisa no caso. Não, acho que pode ser bem por aí que a gente estava pensando mesmo em seguir. Então eu vou só abrir aqui então o PDF para que todo mundo consiga ver. Então, gente, tá, então antes de carregar aqui, eu acho que agora carregou, não sei se consegue todo mundo ver. Tá. É, o projeto, né, a ideia do TCC é que ele tá dentro da área de justiça transicional, né, que é uma área que o professor que eu fui bolsista, que é o meu orientador, que é o professor Rodrigo, ele é uma das temáticas que ele trabalha, né, e aí, enfim, daí nos primeiros trabalhos da bolsa eu comecei a me aproximar mais e me apropriar um pouco melhor sobre a discussão de justiça transicional, né. Então, primeiro falar um pouco sobre o que que é, né? Enfim, mecanismos de justiça transicional, justiça de transição, basicamente são ferramentas que o Estado ele utiliza, né? Como medidas de reparação e de revisão do seu passado autoritário, né? Então, por exemplo, a gente tem as comissões da verdade, que são um mecanismo de justiça transicional. Tem alguns estados que optam e que conseguem por fazer a persecução penal desses agentes da ditadura, né? Na Argentina se conseguiu prender alguns militares, aqui no Brasil esse processo não foi para frente. Mas também diz respeito a toda uma discussão sobre a elaboração de políticas públicas de memória, né, de revisão, para que as coisas que aconteceram no passado elas não aconteçam novamente no futuro. Né? Então é mais ou menos aí que está enquadrado a discussão sobre justiça transicional. Aí o meu interesse por estudar essa questão no continente africano surgiu com uma leitura de textos que é, digamos, do caso mais reconhecido da África, que é o da África do Sul, né? Que é a Comissão de Verdade e Reconciliação Sul-Africana, que é uma comissão que foi instalada logo após o final da apartheid para se apurar aí, né, se construir uma narrativa da história do que foram as violações do regime. E aí, a partir daí, eu comecei a ler, assim, me interessar um pouco mais sobre a experiência de outros países, né, que também tinham optado por fazer esse tipo de política pública, né. A gente sabe que no caso da África do Sul, a Comissão Nacional da Verdade lá, ela é a grande política, né, tipo, ela é a imagem, digamos, de o que deu certo, né. Ó, fizemos aqui a comissão e conseguimos reaver nossos, enfim, a irreconciliação, né, dos atores, enfim, né,
entre os agentes do Estado do apartheid e da população negra que sofreu do racismo e do genocídio, assim, né? Enfim, que foi um regime bem violento. Mas a questão é que ela também, por outro lado, ela é muito vendida como algo que deu certo, né? Esse é o grande modelo, então sigam por aqui, vejam que tipo, a gente não precisou prender ninguém para que a sociedade sul-africana, digamos, se reconciliasse, né? Só que, enfim, tem toda uma discussão, uma série de discussão que não foi bem assim, né? O processo da, C- da, da CNV lá foi um processo bem conturbado, que por vezes constrangia as vítimas, né, a estarem se expondo publicamente sobre os seus traumas, sobre as violações que elas sofreram. Mas essa é só uma parte da questão. Aí por que resolver, né, então, né, pegar o resto, né, pegar tipo outros casos, né? Porque a justiça transicional, ela é um paradigma teórico, se eu posso falar assim, que ela surge baseado em uma série de prescrições e modelos legais, né, de como que as coisas deveriam se dar. Né? Então, tipo, a gente tem um período que eles caracterizam como um regime autoritário e que implica a transição para um regime democrático, e que nessa transição, então, se opta por essa política pública para que se fortaleça a democracia, né, para que a democracia se consolide. Mas o grande problema disso é que, como é algo muito normativo e prescritivo, ela foi aplicada e instalada por vários países, muitas vezes sem nenhuma, se eu posso falar assim, entre aspas, sem nenhuma base científica de que realmente fazer esse tipo de política pode trazer algum benefício para a sociedade, entendeu? Então era algo mais do tipo, tu tem uma cartilha aqui para seguir, tu monta aqui uma comissão, tu monta algumas políticas de memória, tu repara as vítimas financeiramente, em alguns casos. Se der, tu faz a persecução penal, se não der também não tem problema, né? Porque essa também foi uma discussão de que querer prender atores de regime do regime anterior poderia levar a uma desestabilização do regime atual. Então é um pouco da ideia de tentar também botar em xeque assim o que a teoria fala, né? De tipo, isso aqui é efetivo, realmente tem uma base empírica para se afirmar que fazer essas políticas podem gerar algum benefício? E sobretudo no contexto, às vezes, de que muitos desses países, que eu vou falar um pouco melhor depois, que levaram a cabo essas políticas, eles acabaram dependendo muito, digamos, de instituições estrangeiras ou de financiamento externo para que eles conseguissem tocar essas políticas, né? O que a gente pode também interpretar como mais uma dessas ingerências de organizações e instituições internacionais na política doméstica de países africanos. Né? Mas esse é basicamente o quadro geral onde está enquadrada a discussão do projeto. Né? Aí eu vou passar aqui. Então, só rapidamente, né? Essa é uma discussão que primeiro surge lá com os tribunais de Nuremberg, né, para punir, né, os crimes cometidos pelos nazistas. E aí depois, no momento posterior, se tem o Estatuto de Roma, né, que os países eles assinam reconhecendo então que existem crimes contra a humanidade, né, então, tipo, crimes de genocídio, crimes de guerra. E aí em 2002 se institui o Tribunal Penal Internacional, que é uma instituição, digamos, ela tem uma jurisdição internacional, né, para os países signatários, mas que é algo muito simbólico também, né, porque a gente sabe que de fato mesmo, esse tribunal ele não pode interferir nos assuntos domésticos do país, né. Recentemente, acho que alguns meses atrás, o Bolsonaro foi denunciado nesse tribunal, né, enfim, né, por toda a ingerência e a irresponsabilidade da forma como ele está conduzindo a pandemia, mas foi algo muito mais simbólico, né, porque o Tribunal Penal Internacional não pode ir lá e processar o Bolsonaro e vir aqui as polícias da ONU e prenderem o Bolsonaro, né, isso não existe. Então esse é um fator que é muito importante também, né, tem esse marco, né, de que agora todos vivemos sobre o mesmo marco legal, né, sobre crimes, mas que ele é muito bonito no papel, mas que na prática é outra história, né. A gente tem um segundo momento que é dessas comissões de verdade aqui na América Latina, a gente tem na Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Uruguai também tiveram. A gente tem o caso da Comissão de Verdade e Reconciliação Sul-Africana, e aí a discussão que é feita na teoria é que como que avaliar o impacto dessas medidas, né? Daí aqui a gente vai entrar para uma outra questão que é o seguinte, né? Será que medidas de justiça transicional importam mesmo? Tipo, como é que tu isola o impacto de uma dessas políticas e depois de um tempo tu vai falar que realmente, agora as pessoas respeitam mais os direitos humanos porque a gente teve uma Comissão Nacional da Verdade. Então, é uma dificuldade também da área de conseguir isolar esses impactos, né? De falar categoricamente, né? Que, olha,
agora, tipo, a democracia ela não pode mais sofrer uma ruptura, porque se sofrer uma ruptura, as pessoas que causaram essa ruptura futuramente vão acabar sendo presas, entendeu? Mas é muito difícil estabelecer essa relação. Então aqui, daí o problema, né, do projeto seria se a utilização de um tipo específico de medida de justiça transicional, que é o de processos penais, né, tem relação com a variação dos efeitos da aplicação dessa medida. O que eu estou querendo saber é basicamente se em lugares, se em países onde se processou e se prendeu agentes de violação de direitos humanos, digamos, a democracia ela se manteve mais forte, então as pessoas criaram uma cultura uma orientada a respeito de direitos humanos. E aí também um dos objetivos do TCC, do projeto, né, seria o de criar então um indicador, né, como é que tu mensura esses efeitos, né, e aí que daí, de acordo também, digamos, com o que a teoria traz, né, daí separei por três dimensões, que é a dimensão de direitos a respeito dos humanos, a dimensão de democracia e a dimensão de cultura política. Aí o objetivo, então, é compreender, né, sempre aquele famoso compreender na frente do problema, que a gente bem aprende nas cadeiras de introdução à pesquisa, como é que pode contribuir, né, para uma cultura política orientada a valores democráticos, né? E daí é que a hipótese seria que a abertura de processos penais ela representa uma condição necessária, mas não suficiente para explicar a variação positiva dos efeitos dessas medidas, né? Daí aqui também isso é mais uma coisa talvez para falar sobre o que seria mais próprio assim da área da ciência política, que é que eu estou tentando estabelecer uma inferência causal, né? Estou tentando tipo ver o impacto de uma medida de justiça transicional no fortalecimento da democracia. Só que como é muito difícil, como a gente sabe que tem vários problemas, né, e de conseguir estabelecer essa relação causal, né, tem uma série de problemas e, tipo, isso não é um número num programa que vai me falar, né, tipo, quanto que é explicado, porque a gente precisa de um mecanismo causal que fale sobre isso. Eu resolvi, então, usar, daí aqui eu vou passar, né, por isso que eu coloquei ali da questão da condição necessária, mas não suficiente. Daí eu resolvi usar uma técnica de análise que se chama análise comparativa qualitativa, né? Tipo, é uma técnica de análise que ela é usada, ela pode ser usada tanto dentro de um protocolo quanti quanto dentro de um protocolo quali, mas ela é usada dentro da ciência política quando eu não tenho muitos casos, né? Então, por exemplo, eu estou trabalhando com 9 casos. Isso para um trabalho quantitativo é um N pequeno, né? Seria um N pequeno, assim, geralmente trabalhos quantitativos trabalham com N muito maior. Aí é o método comparado por diferença, né? Porque esses 9 países eles implementaram diferentes tipos de políticas públicas de justiça transicional. E aí aqui um pouco dessa técnica de análise, ela vai trabalhar com a questão de teorias dos conjuntos, né? Porque a questão é a seguinte, né? Tipo, não é somente a justiça transicional impactando na democratização, né? Mas é ela em conjunto com outras variáveis que fazem que tenha um efeito positivo, né? Então, tipo, ela é uma condição. Então, toda vez que tem um efeito positivo, provavelmente ela não responde sozinho, mas tem que ter a presença de alguma medida, e no caso da hipótese daí, que é a medida de persecução penal desses agentes, para que se tenha um ganho democrático, assim, né? Digamos, colocar dessa maneira. Daí aqui tem os conceitos. Daí que eu acho que eu cliquei aqui, tava ruim. Que é como é que eu operacionalizo, como é que eu operacionalizaria eles, né? Que é o conceito 1, que é o processo penal, que daí eu estava levando em conta tanto a instituição de processos em tribunais internacionais quanto em tribunais domésticos. E aí é uma variável dicotômica, né? Tipo, ou tem ou não tem, daí ali representando um presença e o zero ausência. E o conceito 2 daí, que seria um indicador dos efeitos, né? Ele é formulado a partir daquelas dimensões que eu tinha colocado, que é de direitos humanos, de democracia e de cultura política. E daí aqui são as variáveis que eu usaria, né, para compor esses indicadores, né? Tem uma variável que é de respeito aos direitos humanos, tem uma variável que é de violência política, uma variável de Estado de Direito, uma variável de democratização, uma variável de legitimidade do regime uma variável de cultura política de respeito aos direitos humanos e de diversidade. Isso aqui é muito também associado a uma discussão sobre a questão de tolerância, né? E aí, dentro do desenho, eu escolhi usar 2 variáveis de controle, né? Que uma é a capacidade pública, porque também muito da literatura sobre a justiça internacional nesses países fala que uma das grandes dificuldades é que esses países não têm muita capacidade ou recursos, né, de gerirem as políticas próprias, né, e acabam ficando por muitas vezes dependentes de instituições externas.
Então eu adicionei essa variável de controle e também uma outra variável de controle que é apontada também pelo José Macuani, que é um cientista político de Cabo Verde. Ele diz que um dos fatores que é muito importante para saber se depois, digamos, de uma transição ou de um regime militar, né, os países africanos em seu conjunto conseguiriam se estabilizar, era a manutenção ou não dos incumbentes que estavam no poder, né? Então, tipo, se o incumbente ele está no poder, ele propõe uma eleição e ele se mantém no poder, tem uma chance muito maior desse regime ficar desestabilizado do que se ele sair, né? Então, tipo, aqui também é uma variável dicotômica, eleições fundadoras ganhas pelo incumbente, quando acontece é um e quando não acontece é zero. Assim, não sei, acho que tá todo mundo percebendo que isso aqui é bem tipo é bem como a ciência política, digamos, gosta, né, de isolar variáveis e estabelecer relações e brincar com o número, né. É que eu vou dar um zoom só para que não sei se dá para enxergar um pouco melhor. Aqui tipo é um quadro, né, de como que de qual é que é o desenho do caso desse indicador, né. Tem as dimensões, tem as variáveis e daí aqui tem a operacionalização delas, que é, digamos, de onde que eu tiraria elas, né. E aí, tipo, aqui tem alguns bancos de dados que são bancos de dados muito interessantes que se usa. Claro, tem uma série de problemas, em alguns deles são bem enviesados, assim, mas tem o Videm, que é um banco de dados, assim, absurdamente grande. Para quem gosta, assim, dessa questão de tipos de democracia, de variáveis, o que impacta em cada coisa, é bem legal, porque ele tem uma opção online lá que tu consegue fazer essas análises na hora, assim. É um banco muito grande. Tem aqui essa escala de terror político também, que é um documento, que é um banco que eu achei durante a pesquisa. Para falar a verdade, eu não conheço muito sobre ele, mas ele te dá um valor, né, que é o índice de direito de integridade física. Tem também esse estado de direito aqui, que é um valor que o vidente dá, né, que também é dentro dos parâmetros do próprio vidente. Aí aqui do democratização, usei o índice de democracia liberal. É claro que isso aqui é totalmente questionável, né? E sempre quando a gente está fazendo trabalho, a gente assume uma posição de que conceito e que ideia de democracia que a gente está assumindo, né? Como na maior parte da literatura, isso aqui também é algo interessante para se problematizar, trata a democracia, a gente trata sempre a democracia como o simples fato de haver competição partidária e eleições livres, né? Aqui o conceito que melhor reproduz assim essa ideia é o índice de democracia liberal. E daí aqui para analisar a cultura política, que são bancos de dados de survey, né? Então também são bancos de dados bem interessantes que eles estão disponíveis para todo mundo, para poder baixar e fazer essas análises no SPSS. Acho que tu consegue rodar eles em outro lugar também. Que é uma questão, digamos, que é importante, né? Que é das pessoas acreditem, que é a crença das pessoas em relação ao regime, né? Tipo, como aquelas pessoas acreditam que a democracia é o melhor regime para elas e como que isso tem a ver com a estabilidade do regime, né? Então aqui tipo, tem o apoio e a satisfação. Eu peguei do barômetro africano, que é um barômetro que é feito pelo Instituto de Desenvolvimento e Democracia de Gana, da Universidade de Accra. Ele é coordenado por um professor de lá mesmo. Cobre alguns países da África, não todos, e também o World Value Survey, que é um survey que é uma pesquisa de valores, assim, que ela é feita em bastante países também, mas esse aqui é específico do continente africano, é interessante porque ele toca em questões, né, que esse aqui é mais geral não toca, né, sobretudo na questão das questões étnicas. E aí, a questão dos valores em relação à democracia e ao autoritarismo, né, que se as pessoas acham que é melhor ou não ter um regime que seja de um partido único, por exemplo, ou que seja bom ter competição partidária, enfim. Esse aqui é basicamente como que é o desenho da coisa. Aí aqui tem os casos de análise: África do Sul, Gana, Libéria, Togo, Quênia, Nigéria, Argélia, Mali e Marrocos. Como é que foi feita assim essa seleção, né? Tipo, até 2017, 20 países africanos eles tinham aplicado alguma medida de justiça transicional. Só que evidentemente que eu não tenho dados para esses 20 países, né? Então a questão aqui foi basicamente que limitou meu N foi a escassez de dados, que eu conseguisse ter dados para todos eles, né? E também a questão do ano aqui. Por que eu estou falando do ano? Porque esse recorte temporal que vocês vão ver que ele não tem um padrão aqui, né? O recorte temporal do primeiro ano, ele marca o primeiro ano de aplicação de algum tipo de medida de justiça transicional, e aí ele avança 10 anos daí.
que é o tempo também que a literatura sugere que seria que a gente conseguiria fazer uma verificação se houve tipo um ganho na democracia nesse período. Então, por exemplo, por isso que aqui, por exemplo, em Gana, em 2001 se implementou a Comissão de Verdade e Reconciliação. Na África do Sul foi em 95, né? E também assim, né? Se eu tenho dados para um recorte do tempo que eu quero, porque é o seguinte, às vezes esses países tiveram medidas antes, né? Então esses dados, essas medidas, elas não iam conseguir, eu não ia conseguir ter dados para poder trabalhar com elas, assim. Aqui é rapidamente a questão do enquadramento teórico, não sei se é tão qualitativo assim eu falar, mas aqui é mais em relação à discussão à teoria mesmo, né? Como que a literatura trabalha, né? As dimensões da justiça transicional. E aqui é um pouco mais sobre a questão da discussão da justiça transicional no continente africano, né? Que basicamente vai impor aí o principal problema para o sucesso dessas medidas, que é a capacidade institucional entre aspas, as instituições frágeis, né? Frágeis do ponto de vista de uma democracia liberal, que seria um grande problema para que esses países conseguissem tocar esse tipo de política. E aqui as fontes de dados que eu já tinha comentado ali. Mas, gente, esse é basicamente o desenho, tá? Esse é o desenho do projeto. Eu diria que ele tem bem uma cara, assim, de que é um projeto de ciência política por trabalhar muito com essa coisa de querer operacionalizar e trabalhar com variáveis e números e tudo mais. Mas é evidente, né, que, tipo, tem uma série de problemas, né? Tipo, e sempre quando a gente escolhe também trabalhar com pesquisa quantitativa, a gente também assume uma série de pressupostos que são perigosos para se fazer generalização, assim, né? Mas aí eu sei que eu fiz o projeto e depois conversando com o meu orientador eu resolvi que eu não ia mais fazer ele também, porque, tipo assim, estudando a gente vai vendo que, tipo assim, tem muitas coisas, por exemplo, eu quero fazer um TCC que eu fale sobre algo que eu defendo, eu acredito, entendeu? E, tipo, não é que eu tô querendo meter minha crença aqui dentro da ciência. Mas, tipo, eu não ia ficar fazendo a defesa, por exemplo, de que as instituições liberais são as melhores para os países africanos e como eles são fraquinhos e tudo mais, entendeu? Como eles são mal institucionalizados e como é um continente altamente estável e tudo mais. Então, também fazer análise desse ponto de vista, né, que é de assumir uma teoria, isso também é importante, né? Então, tipo, eu resolvi que eu não ia trabalhar mais com esse paradigma teórico, digamos assim. E daí eu resolvi abandonar, assim, mas, tipo, não deu um trabalho fazer, mas é que, tipo, é um processo também, né? Eu tava acabando o curso, eu fiz o projeto e aí agora eu tô sem nenhum projeto, tá ligado? Eu tô, tipo, tendo que meio que ver e ler sobre outras coisas, sobre o que eu quero trabalhar. E tudo bem, entendeu? Tipo, isso faz parte da graduação, do cara, tá fazendo um negócio, se despilhar e trocar o objeto, né? E tem que trocar mesmo, entendeu? Não vale a pena a gente ficar fazendo um trabalho sobre algo que a gente não gosta, porque a gente fica muito mais massivo. Quando a gente gosta de trabalhar com a coisa, a gente tem o tesão de ficar indo atrás de informações e, e, e é mais prazeroso, né? Então, tipo, a dica que eu posso dar é, se vocês não estão contentes com o objeto de estudo de vocês, troquem, entendeu? Não tem nenhum problema, tipo. E a outra coisa que eu queria falar também é que é só um TCC, né? Tipo, às vezes a gente coloca muito peso, assim, no TCC que a gente tá fazendo, mas que na real, tipo, é só um TCC, entendeu? A gente não vai criar um novo paradigma teórico e nem mudar a ciência. Então, acho que entender essas coisas ajuda a tirar um pouco do peso, né? De que a gente tem que fazer algo, tipo, muito perfeitinho, muito quadradinho, assim, e tal, né? Tipo, na real, nossa produção é só um grão de areia, tipo, num mar absurdo sei lá, de produções que já foram feitas, né? Mas, assim, do projeto é basicamente isso. Não sei mais exatamente o que eu poderia falar. Já sei o que eu posso falar aqui. Ó. Agora é a parte que eu vou fazer a crítica da ciência política, que é o que eu vou descascar os problemas do departamento de como que o nosso currículo ele é montado. Eu não sei se eu posso continuar falando aqui, já tô palestrando do caralho, mas senão vocês me interrompam. Mas essa é a última parte. Não, pode continuar, gente. Prometo que já vou acabar. É o seguinte, meu, assim, eu tô falando ali da URGS, que é onde eu conheço, tá? Mas a ideia geral que eu já ouvi isso de professores, assim, falando que é como que a academia dentro da ciência política se organiza, que ela é uma literatura
quase que basicamente europeia e norte-americana, né? Tipo, não tô querendo aqui cair num argumento, digamos, de que é problemático a gente ler, né, autores estadunidenses ou franceses ou da Alemanha e tudo mais, né? Mas é que ela é uma literatura carregada de um viés liberal, entendeu? Tipo, ela é uma literatura muito liberal. A ciência política, assim, de uma maneira geral, ela se preocupa muito, assim, né, com essa questão, né, tipo, da estabilidade do regime, né, com as eleições sendo feitas periodicamente, tendo competição partidária. Então aqui também tem, quando se fala em competição partidária, a gente consegue observar tipo uma, uma influência óbvia, tipo, da relação que é dos caras entenderem tipo, a representação como um espaço de mercado, entendeu? Tipo, e isso tem toda uma implicação para como que a teoria vai se desenvolver, né? Sinceramente, aí que é o lance, né? Tipo, é importante a gente ler eles também, né? Mas eu não vou ficar, tipo, aqui no Brasil, eu não vou analisar, não vou ficar analisando o Brasil, a Argentina ou o Chile aqui querendo empurrar a teoria da modernização goela abaixo, entendeu? Tipo, vai se deitar, entendeu? Tipo, essa teoria serve muito bem para tu analisar, talvez, esses países que estão no contexto europeu e tal. Mas são teorias que, por exemplo, são muito usadas aqui dentro e que não são próprias, entendeu? Para a gente conseguir estudar a realidade. E aí que entra a chave, né? Daí, por outro lado, também a gente quase não tem a presença de cientistas sociais africanos no nosso currículo. Tipo, vi um professor falando esses dias também que das universidades de programa de pós-graduação em sociologia de todo o Brasil, tinham 4 que tinha tipo, na sua bibliografia ali para o aluno ler e fazer a prova, 4 programas de pós-graduação tipo, com leituras de cientistas sociais africanos, tipo, e que na real os caras têm uma contribuição absurda e tipo é uma contribuição que já está em português, entendeu? Tipo, também tem uma má vontade, tem uma literatura produzida que já está em português, não tem uma má vontade de não querer acessar essa literatura e essa discussão. E se não está em português, está em espanhol também. Na verdade elas conversam muito mais, né, com as coisas que a gente quer analisar do que eu, por exemplo, ficar pegando uma discussão sobre cidadão assertivo e cidadão crítico que o Engelhardt e o Welser vão fazer. Só que na realidade, tipo, gente, isso aqui não serve pra aqui, entendeu? Tipo, tá vendo lá no contexto da Europa, onde as condições de vida material das pessoas são totalmente diferentes. E aí sim que é o problema, né? Porque daí a análise ela fica toda enviesada, né? Acho que tu perde o caráter científico de trabalhar com teorias que não dizem nada a respeito do que tu tá analisando. Então, tipo, esse é um problema, né? Tipo, uma literatura majoritariamente, assim, estadunidense e europeia. E aí, pra falar também de que, tipo, o departamento. Eu sei que isso aqui tá sendo gravado, né? Então também não posso ficar falando qualquer coisa aqui. Mas, tipo, não há um movimento do departamento, né? Pra que essas coisas mudem, né? Tipo, tá todo mundo muito acomodado, tipo, estudando seus partidos ali e fazendo. Por isso que eu brinquei antes, né? Fazendo essas análises com os números, né? Não é que aqui eu tô querendo desprezar os números e tudo mais. A gente sabe que essa área, sobretudo de impacto, ela é muito importante para políticas públicas, né? Mas, tipo, meu, o que que é aquele número lá? O que que é aquele 0,92 de índice de democracia participativa me diz, entendeu? Tipo, isso é uma abstração absurda, assim, e que. E aí que tá, né? Tipo, aquele número não nos explica nada, né? Ele pode nos ajudar a predizer alguma realidade, alguma coisa, mas sempre tem que ter uma teoria por trás, né? Então também tem por um lado esse fetichismo, assim, né? De ficar brincando, de vamos fazer uma regressão linear aqui, vamos ver o que o meu coeficiente de determinação aqui me fala para saber o que está implicando na variância aqui da minha variável, né? Então, e tudo isso ajuda o cara a se despilhar um pouco, né? Porque, tipo, tu vê que, pelo menos na ciência política, não se acaba saindo tanto, assim, sabe, da caixinha. E eu vejo também que tem uma dificuldade muito grande do pessoal aceitar, assim, uma abordagem interdisciplinar, sabe? Tipo, acho que, de modo geral, talvez os professores não percebam que ter uma abordagem interdisciplinar ou multidisciplinar, ela não descaracteriza o objeto da ciência política, entendeu? Na real, tipo, torna a análise muito mais rica. Só que às vezes os caras se atêm a coisas que são muito específicas e que desconsideram outros milhares de fatores, entendeu? Então tem toda uma literatura sobre consolidação e transição na ciência política que os caras estão muito preocupados ali qual tipo de instituição que vai ser construída, entendeu? Só que na verdade eles não estão atentos para o contexto em que aquelas instituições estão sendo formadas, entendeu? Tipo, enfim, esse é só um dos exemplos.
Então, isso faz... Eu tô meio despilhado, assim, com a ciência política, mas também é uma... Também, por outro lado, é legal tensionar, né? Eu acho que também o papel da gente, enquanto aluno, é, tipo, causar desconforto nos professores que não querem permitir a entrada ou trabalhar com outras teorias que já não são aqueles que estão no campo, assim, de conforto deles, né? Eu queria dar uma dica de leitura aqui, gente. Se me permitam, que vou aproveitar meus minutos finais aqui para fazer isso. É aqui, ó. Tem o professor Muriatã Barbosa, que ele é da Universidade Federal do ABC Paulista lá, e recentemente ele publicou esse livro aqui pela editora Todavia, não sei se vocês vão conseguir enxergar, que se chama Razão Africana. Tipo, meu, esse é um livro que, assim, ó, para quem tem interesse assim em estudar de tipo a partir da própria discussão teórica que os próprios autores, cientistas políticos, cientistas sociais fazem de cada país na África, esse livro é muito importante, tipo, ele faz um apanhado da construção de como que foi a construção teórica e filosófica de vários autores, tipo, como que essa luta ela teve engajada com os movimentos de libertação e para a independência do continente, depois como que isso entrou em conflito com tipo, uma agenda pós-independência, né, tipo, desses estados conseguirem se desenvolverem. Então, tipo, eu acho que a grande lição assim do Muratã é nos dizer que o conhecimento que a gente produz, ele não deve ser desligado de uma causa política, algo do tipo, né? Porque a gente sempre tem essa conversa também sobre que a gente tem que manter sempre a neutralidade e tudo mais. Mas não é que não se deva ter neutralidade, né? Mas é que, tipo, uma das justificativas do nosso objeto, do que a gente resolve estudar, também também é importante que se tenha um engajamento político para aquilo que a gente está produzindo, né? Tipo, isso não é nenhum demérito, né? Na verdade, isso torna a análise mais rica e mais próxima da realidade. Então, tipo, é um livro muito bom, tem uma linguagem muito acessível, tipo, eu tô aprendendo a full, assim, é um livro que o cara lê, assim, com o maior prazer, sabe? E, e aí se aproximar também, né? A gente tem os grandes cabeças aí do departamento de sociologia também que estudam, que trabalham mais diretamente com autores africanos, né? O dos Anjos aí tá é o grande símbolo aí da galera sempre, o dos Anjos sempre muito, o pessoal sempre quer muito as cadeiras dele e tal, né? Um professor que eu acho que vai por aí também. Tem o professor José Rivair, que é do departamento de história, que também trabalha com essa questão de filosofia africana, bem, bem legal. E, rapaziada, era isso que eu tinha pra falar, já falei bastante aí. Então, era basicamente isso, entendeu? Era basicamente isso que eu tinha pra falar. A gente tem duas perguntas ali no chat. A Milena, ela está perguntando como que tu tá buscando um novo projeto do teu TCC. A segunda pergunta é quais as atividades dentro da URGS te ajudaram na tua formação enquanto professor, enquanto pesquisador. Por exemplo, iniciação científica, CIC, cursos, palestras. Tá. ahn, sim, essa é a primeira pergunta da Milena. Como que você está buscando um projeto novo para levar as ideias? Bah, tipo assim, ó, eu tenho que admitir que uma coisa que me ajudou muito, né? Mas é porque daí, tipo, eu tô falando de uma posição política assim mesmo, é que ultimamente eu tenho me aproximado mais, que é uma coisa que também, ao contrário do que se fala aí fora, né? As universidades não são marxistas, né? Que é, tipo, me aproximar mais da discussão marxista, né? Então, e eu também, recentemente, eu acabei me organizando politicamente. Então, então, eu diria, esses dois fatos, assim, de me aproximar da teoria marxista e ter me organizado politicamente, tipo, ter feito, e ter também, porque uma coisa também é o seguinte, né? Tipo, quando a gente se indigna, às vezes, com alguma coisa que a gente tá vendo que não é aquilo, a gente acaba indo buscar, né? Então, muita coisa também descobri procurando assim por mim mesmo, tipo, indo atrás agora nessa quarentena se tem uma coisa que o cara acaba tendo tempo pra fazer, é ficar assistindo live, né? Então, tipo, rolou muita live de vários assuntos e várias discussões que me ajudaram bastante na referência. Tipo, até a Milene e o Augusto estão aí, a gente tem um grupo lá que o pessoal acaba discutindo bastante sobre coisas que também ajudam, assim, né? Mas
Mas eu não consigo pensar exatamente em que ponto, assim, quando que foi. Assim, eu consegui, eu peguei um pouco das ideias que eu tô pensando pro outro projeto de TCC a partir de coisas que eu já tinha, que eu vi no projeto que eu tinha feito antes e que eu pensei, ó, esse autor aqui ele aborda um problema que é interessante para mim pensar depois, né? Então, tipo, daí eu fui atrás desse autor, daí eu fui ver, tipo, as bibliografias que ele usava, entendeu? Foi mais um negócio, assim, do cara aí, tipo, atrás de referências das referências, né? Acho que é uma coisa importante, assim, também. E sobre a questão da formação enquanto pesquisador, eu acho que, bah, a iniciação científica lá me ajudou muito, assim, o Nupesal, que é o núcleo onde eu sou bolsista. Isso aqui vai ficar, tipo, tô querendo fazer propaganda do núcleo onde eu sou bolsista, né? Mas é, tipo, eu acho que tem professores lá que se preocupam muito com a formação que a gente tem e que estão sempre abertos, tipo, a nos oferecer apoio, assim. Então tem uma professora que eu gostaria de citar, que é a professora Jennifer, que entrou recentemente no programa de pós-graduação. Não sei se alguém já teve aula com ela, talvez já possa ter tido, não. Tipo, ela é uma professora que ela me ajudou e ajudou muitos meus colegas a entender, tipo, como que, digamos, como que se faz uma pesquisa de uma maneira rigorosa, como que se analisa os dados. E o Nupesal também, uma coisa que contribuiu é que ele tem um projeto com jovens, que ele tem um projeto de socialização política. Então, tipo, é uma pesquisa que ela ocorre de 3 em 3 anos, que são nas capitais da região sul, onde tipo, a gente aplica questionários com os alunos de escolas públicas e privadas sobre questões de socialização política, sobre meios de comunicação, tipo, sobre como que a juventude está enxergando o mundo naquele momento. E esse processo, né, de, tipo, de tu aí aplicar a pesquisa, de depois tu pegar o questionário e colocar isso para um banco de dados várias vezes, né, porque um pouco do trabalho do bolsista também é mão de obra barata, né, gurizada. E aí, tipo, um pouco dessa repetição, assim, também, isso eu acho que ajudou muito, sabe? Isso ajudou muito, assim, a ter um panorama de por onde é que eu poderia me guiar. E Deixa eu algo... aproveitar. Ai, desculpa, Henrique. Sim, sim, não, pode falar. Não, eu vou Tô falando aproveitar demais aqui. o gancho da pergunta da Milena e do que tu está trazendo, porque a gente tem muita dificuldade, assim, durante o curso, da gente definir, assim, ou entender para qual área a gente vai, assim, se especializar, fazer o nosso TCC e tal. E aí, eu queria te perguntar como é que foi para ti, assim, essa experiência, quando foi que deu esse estalo, assim, bah, é ciência política, por que que é ciência política, por que que não é outra coisa, assim, essa coisa bem mais pessoal mesmo, mas para, sei lá, a gente poder compartilhar também esses momentos, assim, porque tu chegou a comentar sobre uma questão que é bem complicada dentro dos departamentos, que é a interdisciplinaridade, né? Porque embora a gente tenha que se especializar, a gente está fazendo um curso de ciências sociais e a gente se forma enquanto cientista social, né? A gente não vai se formar, sei lá, cientista político, antropólogo, enfim. Mas o nosso TCC, ele acaba tendo um direcionamento, a gente querendo ou não, né? Então, como que tu vê isso e como que foi para ti? É, depois eu falo da pergunta que o Augusto mandou ali. Que eu tô percebendo que ele tá querendo que eu fale que antropologia poderia me ajudar muito, né? Tem essa brincadeira dos antropólogos aí. Mas assim, é que foi tudo, foi muito. Eu tô querendo dizer assim alguma coisa que seja um pouco mais objetiva, mas foi um famoso assim, me leva à vida, sabe? Porque eu percebi que, por exemplo, eu queria ir pro bacharel, né? Porque eu comecei na licenciatura. Aí eu resolvi que eu queria ir pro bacharel quando eu fiz uma disciplina de cultura política, que na época foi dada pela Jennifer, ela era pós-doutoranda, e que aí eu conheci o pessoal do núcleo, que era uma galera, e que também tem esse lance, né? Tipo, às vezes a gente acaba indo pra uma área porque a galera que tá naquela área é muito massa, tipo, o pessoal era muito gente fina, então, tipo, eles super acolhiam os alunos e tal, e eu acho que aí eu criei esse vínculo de, poxa, tipo, isso aqui eu já tava querendo vazar da licenciatura, daí eu pensei, aqui pode ser uma linha legal de trabalhar, né? Que é a linha de cultura política. E o pessoal também do Nupesal é muito gente boa, assim, muito gente fina. E foi aí que eu resolvi, daí eu conversei lá com o pessoal, daí depois eu acabei virando bolsista de um dos professores. E aí me interessando, assim, mas. E daí, tipo, né, eu era bolsista naquele núcleo, né? E eu fui bolsista de iniciação científica do Rodrigo, que é um dos professores lá acho que por 2 anos, né? Então, tipo.
Também tem uma questão de que durante esse período tu produz trabalhos e tu faz trabalhos para apresentar no salão, tu tem que às vezes fazer alguma coisa com o professor, então tu já tem alguma coisa acumulada, né? Então, tipo, faria sentido, não faria sentido também eu pegar e só vazar, né? Tipo, já tinha algum acúmulo, entre aspas, um acúmulo teórico que me fez pensar, agora que eu tô indo por essa área e tipo, justiça e transição me interessava, entendeu? Porque eu me lembro que eu acho que eu conheci o tema fazendo uma revisão bibliográfica para ele, não sei e tal. E aí, e é uma coisa que eu conhecia muito mal, né? Que tem toda uma história aqui na América Latina, né? Tipo, de como que foi um processo triste aqui, entre aspas, pro Brasil, assim, tipo, a gente fez a nossa comissão, na verdade, muito tempo depois da ditadura e não se prendeu ninguém, tipo, ninguém foi, houve processos civis e tal, mas eu não tô dizendo aqui, também não tô querendo assumir uma posição, tipo, punitivista, né, de que esses caras têm que ou deveriam ir pra cadeia, né, mas na verdade, pessoalmente aqui, os caras da ditadura, eles poderiam estar muito bem presos, né, essa que é a questão. E daí foi que quando eu percebi que eu queria trabalhar com isso. Mas aí foi um negócio assim, né? Tipo, foi eu entrando na ciência política. Peraí que eu vou botar pra cá. Eu entrando na ciência política, tipo, achando muito legal. E aí, tipo, no final da construção do meu projeto, eu achando já, tipo, muito chato. E, putz, eu queria ter ido pra sociologia, tá ligado? Só que eu não vou mudar agora, entendeu? Eu já tenho, é aquela coisa, tipo, eu posso mudar meu objeto dentro da ciência política. Então isso não é um problema, sabe? Mas eu tenho que admitir tipo, que os vínculos afetivos assim que eu construí dentro no Pesal me fizeram querer bastante ficar dentro da área da ciência política, sabe? Eu acho que mais do que qualquer outra teoria, assim, ou qualquer outra coisa. Mas quer responder a pergunta do Augusto, então? E ele pergunta o que uma abordagem interdisciplinar poderia contribuir no caso do projeto que tu apresentou, por exemplo. Cara, assim, ó, eu vou mobilizar o argumento aqui da contribuição da antropologia, né? Porque isso é muito real. Tipo, tem vários trabalhos de antropólogos que foram trabalhos feitos, sobretudo em Serra Leoa e na Libéria, porque é o seguinte que aconteceu, né? Tipo, Serra Leoa teve um processo, teve lá a guerra nas minas de diamantes, não sei se tem até um filme, né? Diamantes de Sangue, se eu não me engano. Se eu estiver falando uma bobagem, alguém fala, na Serra Leoa, tá certo. E, e assim, e daí o que aconteceu, né? Tipo, Serra Leoa foi aberto um processo que no Tribunal Internacional Penal, né? Digamos, atores responsáveis por financiar essa guerra civil, eles foram acionados nesse tribunal. Só que também só que daí é o outro lado, que é tipo assim, ó, que é como que as comunidades, tá? E as tribos, elas lidam com esses processos da guerra, entendeu? E dessas violações de guerra assim mesmo. Porque o que aconteceu foi que em algumas comunidades no Serra Leoa, os grupos étnicos afetados pela guerra civil, eles montaram próprios tribunais, que eu não sei, provavelmente algum de vocês já pode ter ouvido falar, que é os tribunais Gakaka, que é uma coisa que é muito estudada, tipo, como estudo de caso, assim. Porque o lance que é o seguinte, ele não é um tribunal nos modelos como a gente conhece, entendeu? Não vai lá, não tem o juiz lá e aí não tem o meu advogado aqui e eu vou apresentar aqui a minha defesa, entendeu? Tipo, ele foi guiado por outra lógica, entendeu? E a questão é que esses tribunais que foram montados a nível local e que está muito ligado com a cultura de populações específicas, eles dão conta do que tem que ser resolvido, entendeu? Tipo, as coisas, eu não preciso aqui de um papel dizendo que o cara lá foi processado e agora ele tá preso lá em Haia, na Holanda, para que as coisas se resolvam, entendeu? Tipo, tem o lado que as comunidades elas acharam uma maneira própria delas de conseguir lidar com o problema, entendeu? E que não é um viés, e que daí não é um viés punitivista, entendeu? Porque, tipo, tinha muito uma coisa, tipo, de uma cariação pública, assim, tipo, da pessoa que cometeu o crime, ela, ela, ela passar por uma série até de rituais de purificação, entendeu? Tipo, é uma outra cosmologia que não tem nada a ver com isso de resolver as coisas juridicamente, sabe? Não é trabalhado, e que não é trabalhado, não é levado em conta, entendeu? Sobretudo porque daí já se cai no argumento de que, não, tu quer estudar esses tribunais, então tu vai para a área da antropologia, entendeu? Então tu não vai ficar aqui na ciência política, porque daí tu vai lá fazer uma etnografia sobre como é que esses povos
organizaram o seu tribunal, como é que eles lidaram com as violações, com a violência, enfim, com o crime cometido contra as mulheres. Também é algo bem pesado, assim, de algumas dessas guerras. E então essa era uma abordagem que seria interessante incorporar, entendeu? Dessa dimensão aí, dessas contribuições, que em parte são contribuições da antropologia, mas também tem cientistas políticos que trabalham também, que abordam, né, essa questão desses tribunais aí. Tribunais, entre aspas, tradicionais, como eles falam, né? Eu tava pensando aqui enquanto tu tava falando que tu comentou que tu abandonou teu projeto porque tu tava com medo de fazer algum tipo de generalização infundada, assim, dos países que tu estava estudando em relação à estabilidade das instituições, porque tu estava partindo de uma perspectiva bem situada, né, que é a perspectiva neoliberal, liberal, enfim, europeia, do norte, como a gente queira situar. E aí agora, como tu falando da antropologia, eu comecei a pensar assim, acaba por estar tendo um conflito aí de perspectiva macro e micro, assim, e como também tu trouxe, assim, da gente estar se posicionando dentro da nossa ciência, os impactos que o que a gente produz tem para quem a gente está, sei lá, estudando, pensando junto. E eu não sei, assim, isso é bem, acho que é uma coisa que fica bem forte quando a gente está montando o nosso TCC, né? Porque a gente, querendo ou não, acaba refletindo sobre isso, né? Sobre para quem que a gente está produzindo e qual o impacto que isso tem para aquelas pessoas, ou não sei, para o nosso objeto, né? Como não tratar o nosso objeto como um objeto, sei lá, esse teto. Eu confesso que eu sou bem distante da ciência política, não sei como é que isso rola. Eu só fiz as três primeiras, gente. As três primeiras obrigatórias e depois eu nunca mais fiz nada da ciência política. Mas eu queria ver assim como que rola essa possibilidade de tu trazer essa outra perspectiva que não essa tão macro, tão, sei lá, geral, dentro de um projeto sei lá, da ciência política. Não sei se eu me fiz entender, Henrique. Acho que eu tô mais confusa. Não, não, eu entendi sim. Não, eu só queria falar que essa é a realidade da maioria dos alunos, que faz as três cadeiras da ciência política e depois ó, dá no pé aqui, tá ligado? Porque, meu, convenhamos, tipo, mano, sério, meu, é uma chatice, tá ligado? Sério, assim, ó, eu acho que eu acabei fazendo uma cadeira letiva meio por acaso, assim, é uma pira nesse tipo, assim, sabe? E tem outra coisa que eu queria falar aqui também, que é o seguinte, o departamento de ciência política tem bons professores, só que os bons professores, eles não dão as cadeiras obrigatórias, entendeu? Tipo, meu, tinha um professor muito foda que dava uma cadeira obrigatória, que você já deve ter ouvido falar, que era o Arturi. Tipo, provavelmente você já deve ter ouvido falar do Arturi. E que se aposentou agora, né? E. Enfim, daí tem esse lado, né, que faz os alunos ficarem despilhados e tal, né? E também tem tem problemas de outra natureza, de outra ordem no departamento, mas que eu não vou tocar aqui, porque, enfim, né, isso aqui tá nas redes. E mas aí, assim, eu acho que a ciência política ali, ela tem uma dificuldade muito grande de vou usar um bagulho bem clichê, assim, tipo, de refletir sobre o que tá fazendo, entendeu? Tipo, de pensar fora daquela lógica. Então, eu acho que eu com certeza, eu herdei essa dificuldade porque eu fui só perceber, eu fui só me dar conta de que eu não queria defender uma cartilha liberal no final do meu projeto, entendeu? Tá certo que, tipo, eu fui fazer a cadeira do TCC em ciência política, eu tinha que entregar um trabalho, entendeu? Então, tipo, não tinha essa de eu combinar, professor, só me passa aí, deixa eu não fazer nada aqui, não preciso entregar nada. Então, tipo, eu me forcei um pouco em ter que acabar aquele projeto que eu tinha que entregar, entendeu? Mas no final das contas é que é o seguinte, meu, eu não vou ficar empurrando teoria que se tu espreme assim, tu consegue um suco de liberalismo, tá ligado, num copo, pra analisar os regimes políticos da África, entendeu? Tipo, isso aqui não é apropriado, tá ligado? Tipo, é etnocêntrico fazer isso, tá ligado? Não tem o mínimo de cabimento. Também eu tô partindo do pressuposto de que aquelas instituições são as ideais, quando na real nem pra gente aqui é o ideal, sabe? Então, mas olha só, tu tinha falado um negócio no final
Ah, tá, tu perguntou como é que sai dessas generalizações, né? Assim, tem alguns colegas que têm trabalhos qualitativos, assim, que fizeram. Então, tem uma coisa que é bastante estudada na ciência política, que houve um boom de estudos, que foi o orçamento participativo, né? Tipo, ele é um trabalho qualitativo, porque as pessoas basicamente iam lá, conversavam, faziam entrevistas, né? Tipo, com as pessoas que participavam e tal, analisavam o mecanismo, enfim, a construção do mecanismo, assim. E, mas assim, ó, daí aqui é uma posição minha, entendeu? Que, tipo, a abordagem que eu tô encontrando para conseguir mediar, né? Tipo, essa questão do cara nem ficar segregado num particularismo e nem tipo, se perder num universalismo maldito, é a categoria que eu tô usando, que eu tô tentando me apropriar, para falar a verdade, antes de começar a usar, é a categoria de totalidade que o Marx usa, entendeu? Tipo, que eu acho que é algo que acomoda bem, assim, sabe? Que é o lance que, tipo, meu, são uma série de totalidades, algumas mais complexas do que as outras, que algumas têm determinações específicas sobre as outras, e, tipo, eu vou estar estudando, por exemplo, o funcionamento de uma determinada totalidade, entendeu? Mas isso não quer dizer que eu não tenho que constatar, ou que eu não tenho que observar no meu trabalho, de que aquilo que eu estou estudando também é determinado por outros fatores, entendeu? Que vão acabar ficando de fora do meu trabalho, não tem o que fazer, né? Tipo, um TCC, a gente não vai saturar o objeto. Mas é mais ou menos por aí, assim. Eu não sei, essa divisão também, né, de quant, quali, né? Eu sei que isso tem muito a ver com o modelo de inferência que a gente se propõe a fazer, né? Sempre quando a gente quer ver causas, ver o que impacta a coisa, então tu trabalha quantitativo, né? Sempre quando tu quer fazer algo, parece que, tipo, qualitativo é porque tu tá estudando uma coisa específica, né? Mas, na verdade, isso não é necessariamente assim, entendeu? Eu posso pegar uma coisa específica e dentro daquela coisa específica eu posso pegar um programa, por exemplo, sei lá, um programa do governo de política pública e analisar ele, debruçar ele especificamente, mas na verdade eu estou fazendo uma inferência causal ali dentro, sabe? Que é uma inferência da pesquisa que é de natureza quantitativa, assim. Então também é um dilema, assim, eu não sei muito bem, eu tô aprendendo a mediar ele um pouco melhor ainda, tá ligado? Esse que tá sendo o lance, tipo, eu tô dando muita coisa, eu tô aprendendo muita coisa, tentando dar uma corrida também, né? Porque como eu falei, tô tentando acabar esse curso maravilhoso e para conseguir acabar, né? Tipo, no próximo semestre, pelo menos até maio, eu tá com o TCC pronto, né? Não sei, eu mais acho que joguei confusão no problema do que te respondi, mas assim, é o que eu pensei aqui na hora pra te falar. Não, não, arrasou. Eu acho que é isso, né? A gente não vai achar uma resposta e um jeito, né? A gente vai ficar batendo cabeça e tentando dar o melhor sempre. A Tiffany fez uma pergunta ali. Ela perguntou se tu já pensou em elaborar teu TCC exatamente em volta dessa crítica para a ciência política. Pelo menos porque, acho que é isso, pelo menos porque que te fez não prosseguir com o projeto de TCC. Pelo menos acho que foi o porquê não te fez prosseguir, né? Assim, eu tô tentando ir por aí, sabe? Só que, por exemplo, assim, ó, eu sei que o pessoal utiliza muito teoria da modernização, tá? Então eu tô lendo vários autores com uma perspectiva crítica sobre a teoria da modernização e sobre até a noção de desenvolvimento. Augusto Emilena sabe que direto eu peço umas referências para ele da área da antropologia, que consegue fazer essas críticas de uma maneira muito mais fácil do que os cientistas políticos, entendeu? Essas concepções. Então eu tô indo por aí, mas assim, por outro lado, parte do trabalho de conseguir fazer uma boa crítica é tu se apropriar o máximo possível do argumento do cara que tu quer criticar, né? Então, tipo, é também ter estômago pra ler muita coisa ruim, tá ligado? Tipo, muita, muita bobagem, assim, tipo, meu, lê uma linha e tu fica pensando assim, ó, meu, como é que esse cara é relevante, entendeu? Tipo, porra é essa, velho? Então sim, tipo, tá sendo um processo de eu me apropriar um pouco do argumento, né? E de me apropriar um pouco do argumento da crítica. Então, uma coisa que eu ando fazendo bastante nesses últimos tempos é tudo que eu leio eu tento fichar, né? Talvez isso é uma coisa interessante de falar. Porque eu sei que em algum momento eu vou ter que voltar no argumento daqueles autores. Então, eu vou ler um texto, daí eu abro lá um Word, sei lá, ficho ali, boto citações que eu acho que é importante para aquele autor, para que depois elas fiquem guardadas e eu possa só pegar elas e usar, né? Mas assim, eu tô indo bem por aí. Eu tô descobrindo uma literatura que é
que é tipo a perspectiva de cientistas sociais sobre sobre a teoria da dependência desde a África, entendeu? E tipo, eu tô vendo que isso tem muito diálogo com o que vários autores aqui da América Latina discutiram, entendeu? Então, talvez uma ideia também de pegar e juntar aí um argumento dos caras e fazer uma coisa bem legal, assim. Não sei ainda, tá tudo só meio abstrato. Eu não sei, assim, se alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta que queira fazer, pode fazer ali no chat. Mas também pode ficar à vontade para abrir o microfone, ligar a câmera se quiser. Sei que é mais difícil agora, nesse momento, a gente está se expondo, né? Mas quem se sentir à vontade. Eu não sei, Henrique, tô cheia de coisas, mas eu não tô conseguindo traduzir e colocar e Não, não, de boa também. deixa eu só ver aqui. A gente também está transmitindo nas nossas páginas, nas nossas páginas, na página no Facebook do PET, do IFCH. A gente está dando uma olhada para ver se não tem pergunta lá. Acho que por enquanto não. Queria falar que tem uma gurizada me malhando aqui no WhatsApp, né? Eu ainda não vi as mensagens, mas daqui a pouco eu vou olhar seus boca braba. Mas assim, gente, eu não sei mais, não sei, acho que eu não tenho muito mais o que falar, assim, é mais a experiência do que foi, assim, dentro da ciência política. Então é mais isso, assim. Se vocês tiverem que jogar fora o projeto de vocês, comecem um novo, porque não vale a pena ficar trabalhando com o que a gente não gosta e é isso aí, meu. Posso fazer uma manifestação política aqui na live? Sim, Deve. deve? Ah, muito bem, muito bem. Então aqui, ó, rapaziada, queria falar o seguinte, que recentemente a gente passou por um processo aí que tava de eleições ali para a direção da FCH e tinha muitos professores contra a paridade nas eleições do diretor da direção da FCH, entendeu? Então, tipo assim, ó, meu, cobrem os seus professores, tá ligado? Porque isso não pode, isso não tem cabimento, isso não pode acontecer. O Instituto de Filosofia e Ciências Humanas ser um reduto, tipo, do conservadorismo e de coisas retrógradas, tá ligado? Eu queria falar isso aí. Fiquem de olhos aqui, ó, fiquem de olho nos seus professores. Boa. Bom, eu acho que se não tem nenhum comentário e tal, a gente já pode ir finalizando. Bom, primeiramente, te agradecer, Henrique, foi muito boa a tua explanação. Fiquei bem, como é que eu posso dizer, curiosa com essas outras perspectivas da ciência política, confesso. Minhas experiências não foram muito boas nas 3 disciplinas obrigatórias, mas agora estou trocando mais assim com o pessoal da ciência política e eu acho que está derrubando um pouco esse estereótipo que a gente vai construindo nas disciplinas. Achei muito interessante também o teu projeto. Eu fiquei aqui, eu sabia nada, não tinha nem noção assim desses conceitos, desses paradigmas que tu trouxe. E também uma coisa que eu fiquei curiosa foi com aquele teu método de coleta de dados que meio que junta qualitativo e quantitativo. Tem um nome específico, só que agora eu esqueci que tu usou ali para fazer uma variável, eu acho. Essa aqui não é comparativa qualitativa. Isso, Técnica isso. de análise. Isso. Achei bem interessante. Vou dar uma olhada depois como rola. Manda apresentação para nós. Isso, boa. Tá, beleza, claro, posso mandar sim. Sobre isso que comentou, Natália, da análise comparativa qualitativa ali, ela é muito massa, assim, eu também fui conhecer através de um professor, e ela é
não é que ela é um meio termo, né? Mas ela te deixa tu fazer uma análise sem tu cair nessas generalizações de que uma coisa determina a outra, sabe? Tipo, porque na verdade não é só uma coisa, é um conjunto de coisas operando junto para que causem determinada coisa. Sim, Então, mas eu nem cheguei a me apropriar muito bem, assim, mas é bem interessante mesmo. sim, sim. Queria agradecer também pela participação e achei muito massa o teu relato, porque infelizmente acho que a maioria de nós aqui não teve experiências tão boas com as obrigatórias de ciência política. Eu acho que majoritariamente as pessoas, os nossos colegas não se interessam tanto pela ciência política depois dessas experiências, né? Acaba indo mais ali pro lado da licenciatura, sociologia, antropologia, e acaba deixando para escanteio, né? A ciência política, mas eu acho que tu trouxe um ponto de vista e uma experiência legal para motivar pessoas, né? Que pensam em seguir essa área. Ou pelo menos a experimentar mais umas eletivas da ciência política, né? Façam aula com a professora Jennifer, quando o ERE acabar e voltar às aulas presenciais. Mas, Mas, gente, eu queria agradecer também, valeu, e é legal poder trocar essas experiências. E se vocês querem ir pra ciência política, tem que ir mesmo, entendeu? É isso aí, meu. Tem que trocar ideia com os colegas. Tive colegas que fizeram um trabalho muito legais, assim, tipo, trabalhando com. Tem um colega que fez um trabalho sobre comparecimento eleitoral. Por exemplo, em Cuba e na Venezuela, o comparecimento eleitoral era muito maior, mesmo que o voto ele não era obrigatório, do que em países que, digamos, não estão em regime de transição socialista, em o seu voto obrigatório, sabe? Tipo, pô, isso é um trabalho muito massa, entendeu? Que gera uma discussão muito massa. Então, eu acho que também dar uma acompanhada, tipo, no que os colegas fazem de TCC é uma coisa boa, assim. Lá no Lume, eu acho que dá pra procurar, Claro. pra pegar umas ideias massas. legal. Também queria corroborar com as gurias. Henrique, muito obrigada pela tua presença. E é muito interessante também porque tu meio que foi um ponto fora da curva, né? Porque é muito comum o pessoal sair do bacharelado e ir para a licenciatura e tu foi o contrário, né? E é sempre legal, né, compartilhar essas experiências, né? E também essa coisa de que a gente tenha que seguir fazendo, escrevendo, estudando o que a gente gosta, né? Não vale a pena insistir em algo que não dá para defender, né? Então, muito obrigada mesmo e foi muito enriquecedor. E boa sorte com o teu TCC, né? Valeu, valeu. Até maio que tu quer terminar. Um dia ele sai, espero até mais tá com ele terminado. Vai terminar sim. Isso vai dar. Vai dar, vai dar. Vai que vai. Bom, gente, então eu queria falar do próximo encontro. A gente, né, queria falar do próximo encontro do em novembro. E o tema do próximo encontro, então, é etnografia, fundamentos e desafios da etnografia. E a gente convidou para ministrar esse encontro o professor José Otávio Catafesto, do Departamento de Antropologia da URGS. É uma terça-feira também, às 5 horas, também aqui pelo MiConf, também com transmissão no Face. E a gente aguarda vocês. Não sei se as gurias querem comentar mais alguma coisa. Não, olha, para mim é isso aí mesmo. Estão convidados para o próximo. A gente já está chegando na reta final dos encontros aí. Não desistam, gente. Vamos até o fim juntos aí no TCCendo. Eu acho que o produto total dele é muito enriquecedor para todo mundo aqui. Isso aí. Total. Ah, E hoje foi bem grande. Não, eu só ia falar que hoje foi bem grande a participação, né? Porque agora no final o pessoal dá uma brochada. E hoje foi ótimo, gente. sim. E eu só ia comentar também que a gente está transformando os encontros do TCCendo em episódios de podcast e está disponibilizando no podcast do PET, que se chama Pandora. Está disponível no Spotify já, se vocês ficarem a fim de olhar e os outros encontros, e até mesmo esse, está lá. Isso aí. Também queria agradecer ao Henrique e a presença de todo mundo, que a sinalzinho na internet caiu.
E aí agora que eu consegui voltar, assim, mas muito bom. Espero precisando de todos. Nosso próximo TCC em novembro. Isso É aí. isso, importante. Valeu, um abraço para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Acho que já dá para parar de gravar. Sim, tem que parar a transmissão ali.